A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No seu devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeite. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Esta é a santa palavra de Deus. Que Ele nos abençoe agora na sua santa pregação. Vamos orar. Ó Deus, toda a tua palavra é maravilhosa, toda a tua palavra é profundíssima, especial. Mas parece que há textos em que a sua simples leitura já nos causa arrepios, sem dúvida alguma. Esse texto é um deles. Ó Deus Todo-Poderoso, que sabedoria do nosso Salvador. Como é que nós não podemos nos apaixonar mais e mais por esse grande mestre, por esse grande irmão, que continua tendo misericórdia de nós e nos ensinando lições preciosas. Nessa noite, ó Deus, nós seremos confrontados em áreas que talvez nós nunca tenhamos sido confrontados. Que o Teu Santo Espírito toque exatamente onde o nosso coração ainda é inclinado para uma cosmovisão satânica, diabólica desse mundo. E que em todas as coisas, em economia, política e tantos outros assuntos, o Senhor venha nos mostrar o que a Tua palavra nos diz, e o quanto nós estamos longe, ó Deus, de sermos cidadãos fiéis do reino dos céus. Tende misericórdia de nós e fale conosco da Tua palavra somente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, amigos, chegamos àquele momento do ano em que nós gostaríamos que as palavras de Jesus nesse texto tivessem sido diferentes. Daqui a pouco vocês vão começar a fazer a declaração do imposto de renda.
Daqui a pouco vocês vão começar a receber o boleto do IPTU. Talvez alguns já receberam o boleto do IPVA. Quantos impostos? Quantas ameaças de mais impostos agora que o ministro da Fazenda precisa colocar a casa em ordem. E para fazer isso, mais dinheiro do nosso bolso precisa ser dado ao governo. Quando nós olhamos para uma situação como essa, nós imediatamente nos lembramos daquilo que o Senhor Jesus ensinou nesse texto. E não é fácil, não é confortante, porque a fatia que sai dos nossos bolsos é muito grande. É necessário muita fé e obediência para nós entendermos esse texto, não só na teoria, mas principalmente na prática. Esse texto tem apenas alguns versículos, eu pregarei apenas os versículos 20 a 26. Mas as palavras de Jesus aqui, todo o cenário, dariam certamente uma série de pregações, por exemplo, no tema de política. E é exatamente isso que nós vamos explorar nessa noite, pelo menos um pouquinho. Pois quando nós nos lembramos do que está acontecendo aqui, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Lucas 19, até os capítulos finais de Lucas, nós temos o relato de apenas uma semana de vida de Jesus Cristo antes da sua morte na cruz. O final climático dos evangelhos, e aqui em Lucas, colocado para nós com detalhes maravilhosos. Esse embate aqui, que é chamado a questão do tributo, ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele aparece nos evangelhos sinóticos de Mateus e de Marcos. Sem dúvida alguma, uma passagem importantíssima para as nossas vidas, em pleno século 21, porque o Espírito Santo nos mostra exatamente como devemos ser cidadãos do reino de Deus em um mundo que jaz no maligno. Vocês estão acompanhando? Jesus entra em Jerusalém, ele começa a ter embates mais acalorados e claros com os líderes da época que queriam eliminá-lo a qualquer custo, queriam tirá-lo do mapa. E dos versículos 1 a 8 do capítulo 20 de Lucas, nós vemos aqui um embate interessante, em que existe um possível dilema, mas que Jesus mostra a resposta de forma fantástica e demonstrando sabedoria que só poderia ser de fato do Filho do Homem. Logo em seguida, esse mesmo Filho do Homem apresenta uma parábola tão direta e confrontadora àqueles líderes, dizendo que eles matariam o filho. E é exatamente isso que vai acontecer na sexta-feira que se aproximava. E aqui nós estamos então agora, a partir do versículo 20, tendo um outro embate entre aqueles que eram os líderes de Israel e o grande rei do universo. O versículo 19 faz a transição entre a parábola e o que veremos nessa noite. Vejam que o versículo 19 diz claramente: os escribas e os principais sacerdotes procuraram lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. É exatamente nesse contexto que nós estudaremos nessa noite, que nós devemos sim discutir política e religião à luz das Escrituras, sabendo que existe uma política que é do reino dos céus. Política e religião não se discute, já diria o sábio. Nós dizemos não. Política e religião se discute sim, à luz das Escrituras, e a conclusão é sempre uma política do reino dos céus, que até onde eu posso ver, poucos de nós têm, na verdade, sabido e cumprido aquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa área tão importante.
nós veremos isso claramente em dois pontos. Nós veremos primeiro nos versículos 20 a 22, a ardilosa politicagem dos homens. Prestem atenção nas palavras. A ardilosa politicagem dos homens. E em seguida nós veremos então nos próximos versículos 23 a 26, a maravilhosa política de Jesus. Estou fazendo um contraste claro entre politicagem e política. Uma politicagem ardilosa e uma política maravilhosa. Certamente o que Jesus nos apresenta aqui é esse conhecimento do que é a política do reino dos céus e como ela deve ser praticada. Devemos sim discutir política e religião à luz das Escrituras e descobrir qual é a política do reino dos céus. Leiamos mais uma vez os versículos 20 e 22, que dizem assim: observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Nós vemos aqui Lucas, o evangelista, nos mostrando exatamente o contexto dessa politicagem nojenta, que não acontece somente naqueles dias, mas que acontece muito no nosso país hoje, e que acontecem, acreditem ou não, no meio da igreja. Essa ardilosa politicagem dos homens, ela é descrita aqui nos seus mínimos detalhes. Vejam como no versículo 20, esses homens covardes, que se fossem homens de fato, já teriam eliminado a Jesus Cristo mesmo, mas eles precisam se esconder atrás de outros, eles temem o povo. Não é geralmente assim que acontece? O povo é conquistado por aqueles que de fato cuidam do povo, e aqueles que querem só sugar do povo, querendo se livrar dele, tem que achar alguma artimanha, porque senão o povo se volta contra eles. Eles o observam, e a primeira característica da politicagem mundana é essa ideia do suborno. Eles subornaram emissários. Você não está cansado do mensalão, do petrolão, dos subornos, dos acordos? Sim, estamos cansados. Estamos cansados de tudo isso, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos quantas vezes nós temos a oportunidade de não subornar alguém e nós o fazemos. Como é que é quando você é parado no trânsito por um policial que pede a cervejinha daquele dia? Você deve conhecer alguém, ou você mesmo já praticou isso, estando na igreja, dando a ele o dinheiro da cervejinha. É só R$20, eu não tenho como pagar a multa, eu não quero que as pessoas saibam, vai ser vergonha para o evangelho se elas descobrirem que eu estava andando com o IPVA atrasado. Tantos outros exemplos nos mostram que aquela corrupção nefasta que acontece lá em cima, ela acontece diariamente no nosso cotidiano, na nossa vida de igreja, vida de família, vida em sociedade. Politicagem dos homens se demonstra aqui também por essa ideia hipócrita desses emissários, que recebendo dinheiro então se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Emissários subornados se fingiam de justos, e aqui a palavra fingiam tem a mesma raiz que gera a palavra hipócrita. Se aproximaram de Jesus claramente para armar a ele uma armadilha. Mais uma vez, que coisa horrível e terrível. Mas quantas vezes você já não praticou essa politicagem mundana, se fingindo de alguma coisa para atingir um determinado fim? Fingimento
infelizmente, essa quebra terrível do nono mandamento é algo que acontece constantemente, por exemplo, nos casamentos, nas famílias cristãs. Crianças fingindo alguma coisa para conquistar alguma coisa dos pais, cônjuges fingindo alguma coisa para obterem, talvez, objetivos até mesmo legítimos. Mas Deus não se preocupa com os fins. A ética de Deus, a ética da palavra de Deus, diz respeito aos meios. Não podemos fingir alguma coisa, mesmo que o nosso objetivo seja legítimo. O objetivo deles claramente não era legítimo. Eles queriam colocar Jesus numa armadilha, e vejam como eles fazem essa aproximação. Aqui uma terceira característica dessa politicagem humana, da qual nós devemos nos livrar completamente. Versículo 21, então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. O que está óbvio nessa aproximação daqueles fingidores subornados? A bajulação. Será que você é um bajulador como eles? Será que você sabe exatamente como chegar em uma pessoa e bajulá-la de tal forma, sendo que você não quer dizer absolutamente nada daquelas palavras, é apenas fingimento, mas você sabe que é o que ela quer ouvir, e para você alcançar aquilo que você deseja, você precisa bajulá-la. Provérbios é bem claro em relação a isso. Existe uma diferença entre um verdadeiro elogio que edifica pessoas e um elogio bajulador, que Provérbios diz é como uma armadilha para os pés daquele que não toma conta do seu ouvido em relação à bajulação. Esses homens estão aqui falando palavras vazias. Eles querem pegar Jesus. Mas é interessante que nessas palavras, nessa descrição de Jesus, eles falam exatamente a realidade da vida de Jesus. Ele de fato era um mestre, ele de fato ensinava e falava retamente. Ele certamente ensinava o caminho de Deus segundo a verdade, e principalmente ele não se deixava levar de respeitos humanos. Em outras palavras, Jesus não era imparcial, melhor dizendo, parcial. Jesus, ele aqui nos descreve então a quarta característica dessa politicagem mundana. Jesus, ele julgava tudo e a todos de acordo com a palavra de Deus, não fazia acepção de pessoas, não considerava se um era pobre ou era rico, se um era mais influente e outro não. Enquanto esses homens aqui claramente faziam respeito de pessoas. Eles consideravam a situação, e se precisassem então se juntar àquela pessoa naquele momento, eles fariam isso, e depois a despediam sem o menor pudor. Vejam que isso acontece claramente aqui. Mateus 22, por favor, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 22. Esses homens que se aproximam de Jesus, em Lucas nós sabemos que eram emissários, mas nós sabemos que quem estava por trás disso, Mateus 22 nos diz, versículos 15 e 16, eram os fariseus, e juntamente com os discípulos enviados pelos fariseus, estavam os herodianos, inimigos políticos, que se odiavam, se digladiavam, mas por um objetivo comum, destruir a Cristo, eles se uniram. Eles faziam acepção de pessoas, mas naquele momento, eles podem se unir por esse objetivo comum. Que politicagem horrível é essa que acontece ainda no nosso meio. Quando nós, para agradar pessoas e não a Deus, nós não falamos o que nós deveríamos, nós evitamos agir como deveríamos, porque preferimos agradar a homens
que ao próprio Deus. Essas 4 características nos mostram tudo aquilo que nós precisamos evitar se nós queremos de fato que haja uma política do reino dos céus governando não só a nossa igreja, mas também a nossa sociedade, a nossa nação. Finalmente, esses homens então, voltando agora para Lucas capítulo 20, fazem a pergunta, uma pergunta muito interessante. Eles certamente tramaram isso durante algum tempo. Eles ouviram o que havia acontecido ali no começo do capítulo 20, sabiam que Jesus não era fácil de cair em uma armadilha, e aqui eles tentam então montar um dilema sem saída: é lícito pagar tributo a César ou não? É importante nós lembrarmos aqui do contexto da época. Imposto é um problema em todas as gerações, isso é óbvio. Mas naquele momento, rebeliões constantes estavam acontecendo para que o povo de Israel se livrasse definitivamente do jugo de Roma, que cobrava esses impostos, e era uma nação pagã, determinando então, em uma certa medida, como eles deveriam viver onde eles estavam ali na Palestina. É fácil entender porque eles se revoltavam. É fácil entender porque havia os zelotes naquela época. Homens que queriam simplesmente pegar em armas, causar uma rebelião e definitivamente livrar a nação de Israel do jugo romano. Jesus parece estar então diante de um dilema. Ele sabe que o povo, ainda de forma errada, interpretava a sua missão como sendo a missão do Messias, que os libertariam do jugo romano. Se ele simplesmente dissesse: não é lícito pagar tributo a César, ele teria automaticamente dado a oportunidade para aqueles emissários de entregá-lo às autoridades, porque ele seria considerado um desleal a César. Por outro lado, se ele dissesse: é lícito pagar tributo a César, ele automaticamente cairia no descrédito do povo, dos zelotes, de todos aqueles que aguardaram finalmente: esse é o Messias, eles o recebem em entrada triunfal em Jerusalém, ele vai nos libertar. Que pergunta ardilosa, que dilema sensacional, talvez para nós meros homens, mas não para o Deus homem. A pergunta não era um dilema real. Jesus sabia exatamente qual era a dificuldade daquele dilema. Ele sabia da dificuldade das respostas. E ele não é político. Ele não quer agradar as pessoas para evitar uma morte iminente ou uma prisão. Ele responde de acordo com a política do reino dos céus. É exatamente isso que nós aprendemos nos próximos versículos. Mas vejam como está o nosso contexto hoje. A questão do tributo naquela época não era o valor do tributo. Você pode pesquisar nos livros de história, história de Israel, história de Roma. Por incrível que pareça, o Império Romano não cobrava tributos altos. Eles não precisavam disso. Eles cobravam tributos simplesmente para manter a sua autoridade política e econômica sobre as nações subjugadas por eles. Mas para os judeus, mesmo sendo um imposto pequeno, era uma questão de honra. Eles não queriam pagar nem um centavo para aquele que se dizia Deus. Eles não queriam ter que lidar com dinheiro, com moeda pagã. Eles queriam se livrar completamente dessa influência terrível de uma nação pagã sobre eles.
Como é que está a sua honra hoje em relação aos impostos que você paga? Nós reclamamos do leão, mas nós continuamos mamando no Estado. Nós reclamamos do leão, sim, é o leão do imposto de renda, mas nós continuamos mamando no Estado. Política do reino dos céus nos ensina, meus irmãos, como nós veremos logo em seguida, que sim, impostos são necessários, porque Deus estabeleceu o Estado, mas Ele não estabeleceu o Estado, por exemplo, para cuidar da educação dos nossos filhos, para cuidar da saúde do povo, para cuidar de tantas coisas que o Estado faz hoje, de forma socialista, e não bíblica. E é por isso que eles têm todo o direito de arrancar do seu bolso a fatia que eles arrancam. Porque nessa noite aqui, depois de estudarmos tantos anos, nós ainda achamos que nós não somos governados, pelo menos em algumas áreas, pelo socialismo. O Espírito Santo nessa noite quer abrir os nossos olhos para mostrar que o Brasil há muito tempo, independentemente de partido, é governado por ideias socialistas. E isso claramente é contra a palavra de Deus, não diz respeito à política do reino dos céus. Como está a sua honra? Você facilmente troca a política do reino dos céus pelo ProUni, pelo FIES, por alguma coisa que o Estado pode lhe oferecer, ou uma prefeitura por 4 anos talvez. Como está a sua honra em relação àquilo que o Senhor Jesus nos ensina a respeito da política do reino dos céus? Essa é então a conclusão que nós chegamos da ardilosa politicagem dos homens. Mas agora nos versículos 23 a 26, nós vemos a maravilhosa política de Jesus. Sim, Jesus fazia política, ele era político, mas ele não fazia politicagem, ele não era politiqueiro. A política faz parte da criação. A política faz parte daquilo que Deus determinou para a estrutura do mundo. E é por isso que é fundamental que nesses próximos versículos nós aprendamos de uma vez por todas, ou pelo menos a partir de hoje, comecemos a estudar melhor esse assunto à luz das Escrituras. Versículos 23 a 26. Mas Jesus percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Eu vou trazer aqui agora características, a partir desse texto, daquele que eu chamo o político do reino de Deus. E esse político não é aquele apenas lá no Senado, ou na Câmara, ou em lugares específicos. Mas todos nós, enquanto cidadãos dessa nação, dessa república, somos chamados a realizar essa política do reino dos céus. E por isso aprendamos então que o político do reino de Deus, ele percebe o ardil das pessoas. O político, nós, enquanto crentes, devemos perceber o ardil das pessoas. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 15. O simples
dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não precisa levantar a mão. Isso é algo que acontece com todos, até que nós aprendamos a praticar esse provérbio. Quem aqui foi enganado pelas campanhas políticas do ano passado? Você votou em alguém, e a partir de janeiro, esses politiqueiros mundanos não tiveram o menor escrúpulo de mudar exatamente aquilo que haviam prometido alguns meses atrás. É o seu dever, como político do reino dos céus, reconhecer o ardil das pessoas, principalmente aquelas que claramente se demonstram como víboras. Vote melhor da próxima vez que você tiver essa oportunidade. O político do reino de Deus, ele conhece a economia deste reino e todas as suas implicações. Vejam que é exatamente esse o conceito que Jesus usa aqui. Versículo 24. Diante da pergunta, ele sabe que é uma armadilha e ele diz tranquilamente: mostra-me um denário. Vamos entender o que era um denário. O denário era uma moeda de ouro daquela época, que tinha uma imagem e uma inscrição. É exatamente essa pergunta que Jesus faz: de quem é a efígie ou imagem e a inscrição? Se você pegar, pode ir em casa e olhar lá na internet uma foto de um denário, você vai ver ali de um lado a imagem de César, e desse lado a inscrição dizendo assim: César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. E se você virasse o denário, do outro lado havia a imagem da mãe de Tibério César, Lívia, e uma outra inscrição dizendo Pontífice Máximo, que não por uma simples coincidência é o mesmo termo utilizado hoje para o Papa, que é, como a nossa confissão de fé chama, um anticristo. Essa moeda, esse conhecimento financeiro da época de Jesus é utilizado exatamente para ensinar, dar aquela resposta que parecia já tão clara nos conceitos de Jesus. Se nós nos lembrarmos da escolha de Jesus, dos seus apóstolos, quem que estava lá no meio dos 12? Um zelote e um cobrador de impostos, um publicano. Inimigos. O publicano era um traidor, o zelote era um extremista. Jesus já estava dando um recado. Jesus estava dando um recado que ele completa aqui, nos mostrando, como diz um comentarista, aquele denário, aquele dinheiro, provava que eles eram parte da economia romana, e assim César tinha alguma autoridade sobre suas finanças. Vocês sabem qual era o pensamento da época? O zelote dizia: um judeu fiel, ele nem sequer carrega moeda pagã no seu bolso, porque carregar moeda com um símbolo de alguém que se dizia divino já era idolatria. Vocês começam a perceber quando Jesus pede um denário, aqueles emissários estão prontos para dar a ele um denário. Eles dependiam da economia daqueles pagãos. Eles se deliciavam das suas vantagens, mas de alguma forma não queriam devolver isso em forma monetária. Nós sabemos que a razão não é essa. Nós sabemos que eles tentaram aqui simplesmente enganar a Jesus e fazê-lo dar uma resposta que ou o deixaria em descrédito com o povo, ou o faria ser preso pelas autoridades romanas. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. Olhe para a sua nota de real. Tem o nome de Deus ali. Que Deus é esse?
Deus da nação do Brasil? Qual é o Deus do Estado brasileiro, do governo brasileiro? Certamente não é o Deus das Escrituras. Mas isso não nos impede de entender que aqui Jesus está nos ensinando de uma vez por todas, numa frase tão simples, que o político do reino de Deus, ele dá a César o que é de César. O que isso significa? Pelo menos 4 coisas que eu gostaria de passar para vocês aqui em termos de aplicação. A primeira é óbvia: nós não devemos sonegar impostos. Acreditem em mim, eu sei o que é ter imposto de renda retirado da minha fonte de pagamento e, além disso, depois de declarar, ter que pagar muito mais para o leão. Eu sei o que isso significa e sou tentado tanto quanto vocês a não declarar algumas coisas para o leão. Esse texto claramente nos mostra que não há opção. Ou se você é pessoa física, ou se você é pessoa jurídica, que vai me dizer o seguinte: mas pastor, o senhor não sabe o que são os impostos para a pequena empresa desse país. Se nós pagarmos todos, nós fechamos as portas. A resposta está clara. Se a matemática é essa, você vai fechar as portas. O Espírito Santo nos diz que nós, a partir desse texto, não devemos sonegar impostos de maneira alguma, por mais que a razão seja legítima. E sim, cobrar então dos nossos governantes, do nosso Estado, uma reforma tributária, uma libertação definitiva daquilo que eu falei para vocês, de influências socialistas sobre esse país, e passemos a viver, não de forma capitalista, essa não é a resposta, mas de forma bíblica, politicamente, economicamente, religiosamente e todos os mentes que nós entendermos. Romanos 13, versículo 7, por favor. Romanos 13, versículo 7. Paulo expandindo o que Jesus claramente ensinara naquele texto. Romanos 13, versículo 7, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Se você tem dificuldades de equilibrar o seu orçamento, e você culpa os impostos por isso, e por isso tem sonegado, está na hora de você procurar o conselho desta igreja e uma ajuda financeira para que você deixe de pecar. O que é dar a César o que é de César? Além de não sonegar os nossos impostos, nós devemos praticar obediência civil. Vocês ficariam impressionados quantos crentes das nossas congregações andam de moto sem carteira de habilitação. Todos crentes, todos membros professos da igreja, pelo menos. Nós estivemos agora em Água Branca e o pastor Ovando disse que ali ele morava numa terra sem lei. Nós não conseguimos ver sequer uma pessoa pilotando uma moto de capacete. Que país é esse? Que nação é essa? Que situação é essa que nós vivemos? Cometendo desobediência civil quando não deveríamos, mas sabendo que desobediência civil também é algo bíblico, pois quando o Estado produz leis que claramente ferem princípios que são extraídos da palavra de Deus, nós devemos ser os primeiros a desobedecer claramente e diretamente esse Estado arbitrário.
Os apóstolos nos dão esse exemplo. Daniel é um grande modelo para isso. Obediência civil naquilo que não fere as Escrituras, e desobediência civil naquilo que de fato fere as Sagradas Escrituras. Deus, por meio desse texto, ele mostra o quanto ele condena a anarquia. Deus nos mostra que a política do seu reino não tem nada a ver com manifestações parecidas, por exemplo, com as dos zelotes daquela época, que a qualquer custo queriam pegar em armas e tomar para eles mesmos o reino de Deus. Terceiro ponto: dar a César o que é de César significa que nós devemos participar da vida política do país. E aqui caberia várias aplicações. Eu escolhi apenas uma, e eu sei que essa aplicação provavelmente vai ofender algumas pessoas aqui essa noite. E se ofender a você, estou completamente à disposição para recebê-los depois e conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. Prestem atenção no que eu vou dizer. Participar da vida política do nosso país significa que, se você na última eleição votou em Dilma Rousseff para presidente da República, você pecou. Eu não estou falando que você cometeu um erro político. Eu não estou falando que você não percebeu as promessas que ela fez e que ela claramente não está cumprindo agora. Eu estou dizendo que você claramente desagradou a Deus, porque Ele ordena nas Sagradas Escrituras que mulheres não podem governar o país. Eu sei que eu dei esse ensino aqui há alguns anos atrás a algumas mulheres da igreja. Eu sei que eu dei esse ensino aqui a alguns jovens da igreja também. Estou disposto a dar esse ensino a toda a igreja, para que a partir desse momento nós entendamos que não é uma questão de PSDB ou de PT, que não é uma questão de direita ou de esquerda, que nessa eleição Deus nos deu a oportunidade de fazermos a vontade dEle, claramente exposta nas Escrituras, e nós tivemos a ousadia de ir até aquela urna, por ignorância ou deliberadamente, e votar numa mulher para ser a presidente da República. Isso é pecado, pois Dilma Rousseff ou Marina Silva ou qualquer outra não devem ocupar esse cargo. Ela não deve estar ali. O arrependimento que nós demonstramos em relação a isso é sim pedir a Deus então que a colocou ali, e Ele de fato a colocou. Quando fazemos a lógica para trazer juízo sobre a nação, sobre a igreja, sobre esse país de trevas, cabe então a nós buscarmos a Deus em arrependimento e rogar a Ele e fazermos o que é possível, o que estiver ao nosso alcance, para que Dilma Rousseff ou qualquer outra mulher não estejam mais ali. Isso nos leva então ao próximo ponto, que claramente nos ensina que dar a César o que é de César é orar pelos nossos políticos. E talvez você pense assim agora: mas espera aí, pastor, o texto lá de Timóteo diz que nós devemos orar pelos políticos, e o senhor está dizendo que a gente deve orar de uma certa forma contra eles? Vejamos que a palavra de Deus nos ensina, não exatamente no texto de Timóteo, que é um texto tão claro, mas 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem.
Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vocês que são petistas essa noite e que votaram em Dilma Rousseff naquele dia, vocês tiveram a oportunidade naquele dia de dizer assim para o mundo: eu sou petista por essa e por essa razão, mas antes de ser petista eu sou crente, e meu Deus me proíbe de votar em mulheres. Por isso, mesmo sendo petista, eu não votarei em Dilma Rousseff. Não sei se esse é o pensamento de vocês, mas já há alguma movimentação de petistas pelo país afora, dizendo que um processo de impeachment é nada mais nada menos do que um golpe de Estado. Será que esses mesmos petistas disseram que foi um golpe o impeachment de Fernando Collor de Mello? Claramente não. Mas agora, para a manutenção do status quo, eles inventam e usam todas as artimanhas da politicagem desse mundo para continuar fazendo com que os cidadãos despreparados dessa nação, e nós que deveríamos ser mais preparados na política do reino dos céus, continuemos apenas reclamando dos nossos impostos e das cobranças, e ainda dependendo de tudo desse Estado que nos dá de graça, supostamente de graça. O que Pedro está nos ensinando aqui é que sim, nós devemos nos sujeitar a essas instituições humanas por causa do Senhor, mas isso não significa que nós não devamos buscar, em temor ao Senhor, que essas instituições ou se convertam a Ele, ou sejam tiradas do poder. Sim, as orações pelos governantes incluem que eles sejam completamente transformados por Deus e passem a agir de acordo com a política do reino dos céus. Mas enquanto isso não acontece, ou se eles não se arrependem, a oração pelos governantes também é para que eles saiam de lá. Eu vou repetir. De acordo com a palavra de Deus, Dilma Rousseff ou qualquer outra mulher não podem estar na presidência da República. É nosso dever, enquanto crentes, orar para que ela seja impeachmentada ou para que ela se converta. O resultado vai ser o mesmo, porque se ela tiver um pastor reformado bíblico, ele vai ensinar para ela que ela não pode ser mais presidente da República, e ela vai deixar aquele cargo. É dessa maneira que aqueles homens honravam as autoridades da época. Acreditem em mim, que eram muito mais nefastas do que as nossas autoridades hoje. Quando Pedro e Paulo escrevem essas coisas, o próprio Senhor Jesus fala o que ele falou. Ele estava falando de imperadores como Nero, como Diocleciano, como aqueles que matavam cristãos. Ao mesmo tempo que nós olhamos para dar a César o que é de César, aprendendo todas essas coisas, nós devemos nos lembrar que, sem dúvida alguma, nada disso foge da soberania de Deus, e que sim, enquanto Dilma Rousseff for presidente dessa república, nós crentes devemos também fazer calar aqueles que a vaiam, aqueles que querem jogar tomate nela quando ela passa. Isso não é uma postura de um crente que entende que nós devemos dar a César o que é de César.
mas que temos a obrigação também, em participando dessa vida política, ativamente, ou pelo menos em oração, pedir para que esse Deus soberano também faça cair aqueles que não governam de acordo com a sua vontade. Meus queridos irmãos, a resposta de Jesus ela é completa. Ela diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui a teologia da imagem de Deus é fantástica. Quando Jesus fala qual é a imagem que está no denário, é a de César, então dá a ele o que é dele. E onde está a imagem de Deus? O que é que nós devemos dar a Deus de acordo com a sua imagem impressa na criação? A resposta é simples: absolutamente tudo. O que Jesus está nos ensinando nessa frase tão compacta é algo que nós precisamos aprender mais e mais. De que ao mesmo tempo que não há mistura do governo civil com a igreja, realmente não há. Há um perigo muito grande quando nós tentamos juntar as duas coisas, também não biblicamente. É imprescindível que nós entendamos que o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele governa esse governo civil. É impressionante como não há crentes reformados da bancada evangélica do Senado. É impressionante como nós, até pouco tempo, achávamos que crentes participarem em política era algo pecaminoso, ou no mínimo, não sábio. Jesus reverte isso completamente. Tudo é de Deus, inclusive a política. A politicagem, jamais. Mas mesmo sabendo que realmente tudo nós devemos dar a Deus, eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações bem diretas e simples sobre o que significa dar a Deus o que é de Deus. Nós vemos hoje em Isaías 42, versículo 8: Deus não dá a sua glória a outrem. Aqueles homens que queriam pegar Jesus numa armadilha eram os mesmos homens que se juntam não só em grupos rivais políticos da época, mas se juntam a Roma para matar Jesus. Se eles de fato amassem a Jeová acima de todas as coisas, eles ouviriam a Jesus e se arrependeriam de seus pecados e de suas artimanhas. Meus queridos irmãos, Deus não compartilha a sua glória com nenhum outro. Existe uma linha muito tênue entre você ser um grande patriota e um idólatra da pátria. E como eu tenho visto por aí, às vezes nós cantamos o hino nacional e nós nem percebemos aquela parte: ó pátria amada e idolatrada Brasil. Se você acha que cantar isso é só um erro de cultura, reveja os seus conceitos. Porque você talvez realmente não cante sem nenhuma intenção, mas como nós temos feito o Estado brasileiro o nosso Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que mais nós damos a Deus que lhe pertence? O seu tempo. Nós temos um calendário claríssimo, um calendário que nos ensina que 6 dias da semana são para o nosso trabalho, para o nosso comércio, para tudo aquilo que é legítimo, para a produção, para a continuidade do mandato cultural. E um dia inteiro é reservado a Deus, exclusivamente a Ele. É um dia, meus queridos irmãos. Não é o culto matutino, não é o culto vespertino, não é a tarde entre o culto e o outro. São 24 horas de uma semana de 7 dias que devem ser reservadas exclusivamente a Deus.
E aí você usa o argumento: mas pastor, eu uso todos os dias para Deus. Mentira. Busca um outro argumento. Sim, um dia exclusivo para Deus em 7 não significa que nos outros 6 dias você vai fazer exatamente o que você quer. Não, Deus continua governando o seu tempo. Mas nesse 7º dia, sem dúvida alguma, não há qualquer acordo que possa ser feito para que deixemos de guardá-lo inteiramente ao Senhor. O que mais nós devemos dar a Deus, senão o nosso dinheiro? Aqui o princípio é o mesmo. Deus estipulou que claramente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, por favor, 10% daquilo que você recebe é destinado a Ele. Sabemos que não é só isso, sabemos que não é um cálculo frio e sem qualquer tipo de dinheiro ou oferta que vá além disso. O que eu estou dizendo é que quando você pega estudos que falam sobre o dízimo nas igrejas, essa igreja aqui provavelmente se encaixaria perfeitamente nisso. Quando nós olhamos para a membresia da igreja, ou das igrejas no geral, quando computa-se o que é dado em termos de dízimo, o cálculo é de 2% em média. 2% dos nossos recursos são trazidos à casa do Senhor, para que a administração dessa casa seja feita de forma mais adequada. O que mais? Gostaria de fazer uma aplicação aqui, entrando um pouco no sermão do pastor Breno nessa manhã. O que mais nós damos ao Senhor, senão os nossos filhos? Vocês se lembram que o pastor Breno disse hoje de manhã? Herança do Senhor são os filhos. É Ele quem nos dá e Ele cobra de nós. Herança do Senhor são os filhos. E é uma aplicação tão fantástica aí. Os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Nós talvez estejamos velhos demais para sonhar com uma participação mais ativa na política brasileira, que vai gerar talvez mais política do reino dos céus nessa nação. Mas esse sonho para os nossos filhos, esse sonho para os nossos netos, meus queridos irmãos, Deus é capaz de pegar o seu filhinho, o seu netinho, o seu bisneto e torná-lo presidente da República. Sim, para isso eles têm que ser flechas nas mãos do guerreiro, preparados para isso, ouvindo-nos, nos arrepender de nossos tantos erros no passado, do quanto nós sempre dependemos do Estado, e o quanto eles podem, de forma empreendedora, não depender disso, e lutar por um tributo mais justo, mais bíblico. O que nós damos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, senão os nossos corpos também? Jovens que estão namorando, como é que vocês têm honrado o seu corpo e o corpo do outro? Cônjuges que têm todo o direito ao corpo um do outro, como é que vocês têm honrado seus corpos? Nós somos templos do Espírito Santo e, sem dúvida alguma, precisamos prestar mais atenção em como temos guardado os nossos corpos. Finalmente, meus queridos, o político do reino de Deus, ele faz inevitavelmente os politiqueiros desse mundo se calarem. Prestem atenção, por favor, no último versículo dessa porção. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se.
Nós não podemos nos esquivar daquela velha desculpa, mas Jesus era Deus, Ele tinha a sabedoria do Filho do Homem. A palavra de Deus nos ensina a termos a mente de Cristo. E o seu Santo Espírito que habita em nós, Ele nos dá a capacidade para isso. Para sermos os políticos do reino de Deus, que vão fazer os politiqueiros desse mundo se calarem. Literalmente. Não é um debate meramente de ideias, é um debate onde o reino de Deus sempre, sempre, sempre vence. Não é a sua opinião e ela precisa ser respeitada, é a única opinião. E enquanto esse país for governado por regras de politicagem mundanas, nós continuaremos, enquanto igreja, nesse cativeiro babilônico terrível. Agora lembrem-se, quando os políticos do reino de Deus fizerem os politiqueiros desse mundo se calarem, provavelmente, muito provavelmente, nós teremos o mesmo fim que aquele que disse aqui: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gostaria que vocês lessem um dia a obra de Justino, o pai da igreja, chamada Apologia. Nessa obra ele trata de vários assuntos, e um deles era a defesa dos cristãos, que estavam à época sendo chamados de traidores da pátria, traidores de César. E Justino maravilhosamente mostra: não, pelo contrário, os cristãos são aqueles que pagam seus impostos, são aqueles que têm seus bens espoliados e não ficam se rebelando por aí, são aqueles que cumprem até onde eles podem civilmente todas as ordenanças de César. Justino conclui: se houvesse mais cristãos aqui, o império seria ainda mais próspero. Esse mesmo Justino, que pagava seus impostos, que vivia de acordo com a sujeição às autoridades comandada pelas Escrituras, ele se torna Justino um mártir. Ele é morto por esse Estado, a quem ele pagava tributo, a quem ele dava toda a honra. Justino é um exemplo daqueles que realmente se levantam e praticam a política do reino de Deus no mundo que jaz no maligno. Mas eu não quero concluir com Justino o mártir. Eu quero concluir com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nunca houve politicagem em Jesus Cristo, mas sempre uma política perfeita. Em sua vida, por favor, abra a sua Bíblia agora em Mateus 17. Mateus 17, a partir do versículo 24. Mateus 17, a partir do versículo 24. Vejam Jesus praticando essa política perfeita em sua vida. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Não, esse texto não nos ensina que agora, no nosso próximo imposto de renda, a gente pode ir ali no Rio e garantir a quantia necessária para pagar os impostos. Aquele texto nos ensina que Jesus pagou os seus impostos, cumpriu obediência civil até onde ele podia cumprir e não pecar. Ele fez tudo aquilo que ele mesmo ensina agora: dai a César o que é de César.
mas a sua principal obra, sem dúvida alguma, na cruz do Calvário, nos mostra o que é dar a Deus, o que é de Deus. Meus queridos irmãos, na cruz do Calvário, Jesus dizia assim a Deus Pai: Pai, aqui estão a eles que o Senhor comprou com o meu sangue, desde antes da fundação do mundo. Jesus pode dizer: dá a Deus o que é de Deus, porque na cruz do Calvário Ele deu a mim e a você ao Pai, porque nós pertencemos ao Pai e nós somos chamados agora, em gratidão a Ele, a viver nossas vidas na política, na economia, em qualquer área, de acordo somente com a palavra de Deus. Deixe a politicagem de Satanás e abrace a política do reino dos céus. Salve-se enquanto você puder. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela clareza das Tuas Sagradas Escrituras, pelo poder do Espírito que nos ajuda a interpretá-la de forma como Ele mesmo a escreveu, e principalmente nos ajuda a meditar sobre todas essas informações e pedir que, se elas forem de fato bíblicas, que o Senhor nos ajude a praticá-las em nossas vidas. Senhor, livra a nossa nação dessas trevas políticas que se encontram aqui desde a sua colonização. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos na nossa geração nos levantar e cumprir esse mandato maravilhoso na política. O Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda nessa área que parece tão complicada, mas nas palavras de Jesus, tão simples. Obrigado a Deus, porque Ele deu tudo a Ti na cruz do Calvário, e na Sua morte nós morremos, mas na Sua ressurreição nós vivemos. Ó Deus, que nessa noite aqueles que ouviram o Teu Santo Evangelho possam entender que o Estado, ele pode oferecer muitas coisas, mas jamais a salvação. Que eles se arrependam e creiam somente no Mestre Cristo Jesus, que foi o político dos políticos, o servo dos servos, o Salvador dos salvadores. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.